Senhor Jesus. Glória a Deus. Santo, Santo Deus. Boa noite a todos. Graça e paz da parte do Senhor Jesus. Aquele que é, que era e que há de vir. Aquele que vive para todo sempre e tem as chaves da morte e do inferno. É a esse nosso Senhor Jesus que nós servimos. Isso é motivo de grande alegria, irmãos. Aleluia! Porque, deixa eu te dar a boa notícia, é que nós estamos do melhor lado. Aleluia! Nós estamos com aquele que pode nos livrar de todas essas coisas, aquele que promete e aquele que cumpre. Existem na Bíblia muitos mandamentos que são mandamentos com promessa, e é exatamente disso que a gente vai falar hoje, um pouco, entre outras coisas, de mandamentos com promessa. Nesse mês da família, eu fui convidado também para ministrar. Quero agradecer aos pastores, ao evangelista Marcílio, sua esposa, pelo convite à igreja, que tem nos recebido de braços abertos. Temos chegado aqui, temos sempre sido muito bem acolhidos. A igreja preparada, a igreja do reino de Deus. E nesse mês da família, veio a mim um tema de muita importância, como todos os que tangem a família são importantes, mas aí eu fico falando com Deus em casa: Senhor, olha o tema que me tocou, Senhor, olha o tema que me tocou, e Ele diz: não te preocupes, porque não és tu que falas, sou eu. Então, hoje à tarde, a gente sempre que é convidado para levar a palavra, faz uma leitura, faz um preparo, mas afinal de contas quem manda é o Espírito Santo, né? Então é Ele que fala, e eu falando com Ele: mas Senhor, olha o assunto que me foi dado. E Ele me diz mais uma vez: não te preocupas, sou eu que falo, não és tu que falas. Então, queridos irmãos, abrir a palavra de Deus no livro de Deuteronômio, no capítulo 7, o assunto que me foi passado, para que fique registrado, foi: que tipo de alimento estamos deixando entrar na nossa casa? Com que tipo de alimento o povo de Deus está se alimentando? O que nós estamos fazendo? O que nós deixamos entrar na nossa casa? E automaticamente, quando me passaram esse tema, me veio, até eu comentei com o pastor, me veio esse versículo aqui, que está em Deuteronômio 7, versículo 26. Eu não posso deixar de falar saudações da minha esposa, a pastora Alda, não pode estar conosco essa noite, está de plantão, né? Manda um abraço para todos. E Deuteronômio capítulo 7, versículo 26, nós vamos falar também a respeito do contexto dessa palavra. Mas está escrito lá, e é o mandamento do Senhor. Na carta aos Romanos, Paulo escreveu que tudo que dantes foi escrito para nosso ensino foi escrito. Ou seja, nós vivemos numa época onde as pessoas tentam desmerecer o Velho Testamento, né? Desacreditá-lo, porque agora estamos na nova aliança. Mas Paulo foi muito claro quando ele diz: tudo que dantes foi escrito para nosso ensino foi escrito. Se está aqui é porque é o mandamento do Senhor, né? E a palavra diz, o texto que nós vamos usar como trilho para essa mensagem, diz assim: não meterás, pois, abominação em tua casa, para que não sejas anátema, assim como ela é. E de tudo a detestarás, e de tudo a abominarás, porque anátema é. Deixa eu falar para os irmãos a etimologia da palavra anátema. A palavra anátema, a sua etimologia na origem significa
significa basicamente maldição, mas também pode ser rejeitado, desaprovado. Então, se nós traduzimos sem usar essa palavra, que parece um pouco estranha, né? Nós podemos dizer que Deus nos manda: não meterás abominação em tua casa, para que não sejas reprovado, para que não sejas maldito. E quando a gente escuta essa palavra, quando a gente escuta a palavra maldição, dá como uma espécie de, né? Dá um calafrio, né? Você escuta essa palavra maldição, e aí vem aqueles que dizem assim: mas a palavra de Deus diz no Novo Testamento que agora aqueles que estão em Cristo Jesus, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E eu concordo, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas para estarmos em Cristo Jesus, temos que seguir os seus mandamentos. Lucas, capítulo 6, versículo 46, vai dizer: por que me chama Senhor, Senhor, e não fazes o que eu mando? Ou seja, é muito fácil chamar ao Senhor de Senhor, mas para nós termos o direito de chamar ao Senhor de Senhor, nós temos que obedecer os seus mandamentos, porque é isso que nos dá a aprovação para chamar a Jesus do nosso Senhor. É muito fácil dizer nosso Senhor Jesus Cristo, mas Ele mesmo disse: se você quer me chamar de Senhor, você tem que fazer o que eu peço para você fazer, porque na realidade o Senhor é exatamente isso. Ele é o Senhor e nós somos servos. Nós somos servos. E aqui Deus está dizendo que não permitiríamos, não permitas que entre na tua casa abominação. Então, de cara, Deus está dizendo: tudo que entrar na sua casa tem que ter a minha aprovação. Tem que ser conforme os meus mandamentos. Tudo que entrar na sua casa tem que ser conforme a minha palavra. Tem que ser conforme como eu sou. Basicamente o que Deus fala é exatamente isso. Agora eu peço para os irmãos pular lá para a primeira carta a Timóteo. Aí eu falando com Deus e o Senhor dizendo, e eu falo: Senhor, olha a palavra. Que Ele continua repetindo: não és tu que falas, sou eu que falo. 1 Timóteo capítulo 5, para nós sabermos, tomarmos consciência da profundidade da palavra família e da profundidade da responsabilidade que temos em relação a Deus e em relação à família. Depois nós vamos contextualizar, se o tempo assim o permitir. Diz assim, 1 carta a Timóteo, capítulo 5, no versículo 8, diz: mas se alguém não tem cuidado dos seus, principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o incrédulo, ou do que o infiel, em alguns. Olha a responsabilidade. Por quê? Porque primeiro nós vimos que temos Deus nos mandando a não deixar abominações nem coisas que desagradam a Ele na nossa casa. E Ele diz: a responsabilidade do que entra na sua casa e a responsabilidade de cuidar da tua família é sua. E o próprio Deus diz através de Paulo que se você não cuida, se você e eu, nós não cuidamos da família, já negamos a fé. Ou seja, o descuido com a nossa família já é como negar a fé. E a palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Você viu que tudo tem uma conexão? Se eu não cuido a minha família do jeito que Deus me manda, eu estou negando a fé. E sem fé eu não consigo agradar a Deus. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me atentar para aquilo que eu, meus filhos, a minha casa e a minha família na fé. Porque Paulo fala por muitas vezes também a família como aqueles da comunidade da fé, né? Salmo 68:6 vai dizer que Deus faz com que o solitário viva em família. Ou seja, aqueles que não são casados, aqueles que não têm filhos, aqueles que não têm uma família, eles têm sim uma família em Cristo, tem também uma família. Então a responsabilidade, eu fiz questão de trazer esse versículo aqui, contextualizando. Paulo estava se referindo às viúvas,
Naquela época, as viúvas, depois que ficavam viúvas, elas ficavam quase que desamparadas, né? Se não tinha família ou alguém que amparasse aquelas viúvas, elas ficavam sem nenhum tipo de suporte. Então a igreja, eles davam suporte às viúvas. Só que chegou um momento que não tinha mais como dar suporte. Aí Paulo fala assim, fala para essas viúvas, elas têm famílias, elas têm familiares que podem ajudar. Só que esse versículo para nós é muito importante, por quê? Porque se trata de fé. Se trata de fé. A vida de um cristão é fé. A palavra em Abacuque, a palavra em Romanos diz o quê? O justo viverá pela fé. Então tudo se trata da fé. E aí você me diz, como que você chega a essa questão de não deixar entrar abominação na nossa casa? Bom, o assunto é muito complicado, é muito profundo, talvez não daria uma meia hora para a gente se estender. E não é somente o que você assiste pela TV, não é somente o que você vê pelo celular, não é somente, são pessoas com as quais você se junta, são companhias com as quais você anda, pessoas que não andam na sua mesma frequência. Não significa que você vai ter que virar as costas para essas pessoas, não. Mas no contexto do capítulo 7 de Deuteronômio, Moisés, ele está falando para o povo, ele está falando para a segunda geração, está falando para as pessoas que nasceram no deserto, não está falando para as pessoas que saíram do Egito, está falando para as pessoas que saíram, que nasceram no deserto. Deuteronômio é como se fosse uma repetição da lei, né? No capítulo 4 do Deuteronômio, no final do capítulo 4 até o capítulo 26, Moisés vai falar toda uma série, é uma repetição da lei para essas pessoas que nasceram no deserto, que não tinham recebido a lei. E esse capítulo 7, o contexto desse capítulo 7, ele vai dizer não somente a respeito de ídolos, porque ele diz, você não vai deixar entrar na sua casa abominação. Ele estava falando a respeito de ídolos, a respeito de outros deuses, mas além disso ele vai dizer, você não vai casar com pessoas de outros povos, pessoas que não professam a sua mesma fé, pessoas que não são, mas eu já sou casado, o que eu faço agora? Aí faz como Paulo disse, deixa Jesus na vida dessa pessoa. Você já é casado, a pessoa não é crente, cabe a você a responsabilidade de ser Jesus na vida dele. Agora, o capítulo 7 de Deuteronômio é um pouco extenso de todas essas coisas que eles mandam a não fazer. Se trata de fidelidade a Deus. Basicamente, o capítulo 7 trata de fidelidade a Deus, do que você não tem que fazer para desagradar a Deus e o que você tem que fazer para agradar a Deus. E além do mais, ele acrescenta, se você fizer o que eu estou mandando para você fazer, eu vou te abençoar ricamente, você vai prosperar grandemente. Então sempre está essa contraposição em se eu faço o que Deus me pede, eu sou abençoado. E no Antigo Testamento eles usavam abertamente a palavra anátema. Só que não é só no Antigo Testamento. Paulo usa a palavra anátema na carta aos Gálatas, por exemplo, no capítulo 9, diz, aquele que vem pregar para vocês outro evangelho que não é aquele que nós ensinamos, que seja anátema. Então era uma palavra muito usada para reprovar aquelas coisas que não estavam de acordo com os mandamentos de Deus. Por que estamos falando isso? Porque nós somos filhos de Deus. E o filho tem que reproduzir aquilo que vê o pai fazer. Como Cristo falou, eu não faço nada por mim. Eu repito, eu faço tudo que eu vejo meu pai fazer, eu faço. A palavra de Deus, Provérbios capítulo 22, versículo 6, vai dizer, ensina a criança no caminho que ele deve andar, e até quando ele envelhecer, ele vai se lembrar. Então cabe a nós cuidar, a nós, os chefes de família, as pessoas, os maiores da família, cabe a nós filtrar tudo aquilo que entra na nossa casa, não somente a respeito de televisão, a respeito de internet, a respeito de celular, senão a respeito do ambiente que nós criamos na nossa casa para a nossa família. Por quê? Porque a pessoa, eles vão aprender o que vem nós fazer. Por exemplo, o seu filho, ele depende de você, ele vai comer a
valer por si só, ele vai comer aquela comida que você botar na mesa. Assim como seu filho e meu filho vai comer a comida que eu boto na mesa, ele também vai consumir as coisas que eu consumo. Basicamente isso. Ele me dirá assim: mas hoje tem mais liberdade, eu, o colégio, somos amigos. Justamente aí onde queremos entrar. O que nós estamos deixando entrar na nossa casa nesses dias? Quais são os ensinamentos? Porque o que o Senhor nos pede é uma continuidade. O que o Senhor nos pede é uma continuidade de geração para geração. O que o Senhor nos pede é que nós deixemos um legado. Não é somente nós. Nós temos que preparar os nossos filhos para que eles continuem naquele caminho onde Deus nos colocou. E eles vão consumir basicamente o que nós consumimos. Imagina, meu filho me vê que eu nunca abro a Bíblia. Não, porque eu nunca abro a Bíblia, porque para que sim, pastor? Eu vou chegar lá e o pastor vai me dizer tudo. Então eu não preciso ler a Bíblia. Se ele me ouvir falando isso, ou se ele me observar que eu nunca abro a Bíblia, ele também não vai abrir. Simples assim. Se ele me ver eu assistindo um filme com muita violência, muita morte, muito tiro, cuidado, povo de Deus. Cuidado, que não é tudo que nós podemos ver, não? Porque tudo isso vai se alojando na sua mente. Mas não tem nada a ver um filme. Não, depende, tem limites. Tem limite de violência, tem limite de maldade, tem limite de filme de terror, filme de violência, de sangue. Tem limite, gente. Isso que não tem nada a ver, isso que o inimigo quer que nós pensemos. Tem limite. Não estou falando aqui que nós não podemos assistir um filme. Só que nós somos cristãos. Nós somos filhos de Deus. Nós temos nossos limites. Nós não podemos nos misturar, como diz em Deuteronômio 7. Você não se mistura com os heteus, nem com os jebuseus, porque se você se misturar, eles vai acabar levando você para se desviar. Você não permita que as suas filhas casem com os filhos dele, nem os seus filhos com as filhas dele. Por quê? Porque vai chegar um momento que eles vão se desviar. Por isso que ele conclui o capítulo 7 de Deuteronômio dizendo: não deixeis entrar abominação na tua casa. Mas não é somente os ídolos, as estatuetas, não, são as pessoas. Infelizmente, irmão, nós estamos aqui nesse mundo para fazer a obra de Deus, mas não todo mundo é bom. Eu sei, ninguém é bom. Quem estiver vendo esse vídeo vai dizer: mas pastor, ninguém é bom. Eu sei que ninguém é bom, mas há uma diferença entre aquele que se rende a Deus e aquele que, se você se juntar com ele, pode te levar pelo mau caminho. É exatamente isso que Deus está dizendo. Cuidado com quem andas, cuidado com quem fala, cuidado com o que ouves, porque tudo isso vai se alojando na nossa mente. E a nossa vida basicamente fé e santificação. É fé e santificação, porque sem fé, né, é impossível agradar a Deus, né? E você diz: buscar a paz com tudo, e a santificação, sem que ninguém verá Deus. Ou seja, se eu não tenho fé, não agrada a Deus. E se eu não me santifico, não vou ver Ele. E exatamente esse capítulo 7 que nós estamos usando como trilho, tirando essa parte de 1 Timóteo, é justamente para dizer: povo de Deus, não é tudo que o mundo consome que nós podemos consumir. Porque se você ligar, e agora eu vou pegar um pouquinho pesado, mas não sou eu, é Deus. Se você ligar na novela das 9, tem o quê? Ira, contenda, mentira, traição, homossexualismo. Todas essas coisas não agradam a Deus. Tudo isso que passa na novela das 9, eu vou te dar uma notícia, vou falar aqui para a câmera. Tudo que passa na novela das 9 é contra Deus. É contra Deus. E isso está entrando nas nossas casas. E aí as pessoas assistem e falam: mas não tem nada a ver. Não tem sim. Sabe por que tem? Porque agora você é de Deus. E se você quer ser de Deus, se você quer ser filho de Deus, você vai seguir os mandamentos dele. Cristo fala: aquele que me ama é aquele que segue os meus mandamentos, não é aquele que me diz Senhor, Senhor. Mateus 7, o Senhor diz: não é todo aquele que me chama Senhor, Senhor, é aquele que faz o que eu mando. Entendeu? Aí diz: não, mas não tem nada a ver. O filme é
dá para assistir, tem um certo limite de ação, né, da trama, mas tem algumas coisas que a gente vê que realmente são abomináveis até, né, para a pessoa mais crua, mais dura, são abomináveis. E o que Deus está querendo fazer com isso? Ele está querendo limpar a nossa alma. Por que o Senhor diz, não deixarás entrar a abominação na tua casa? Porque Ele quer limpar a nossa alma. O que é a alma? As pessoas pensam que a alma é o fantasminha, camarada que anda voando por aí. Isso não é a alma. A alma do ser humano é o intelecto, né? São os desejos, é aquilo que ele anseia. Isso que é a alma, né? Isso que é a alma, é o que eu anseio, é o meu intelecto, é aquilo que me... Por isso que para eu servir a Cristo eu tenho que mudar o quê? Eu tenho que mudar minha mente. Porque a alma não é um fantasminha camarada que anda voando por aí, não. A alma é o que eu anseio, são os meus desejos, é minha forma de pensar, basicamente está alojada na mente. Por isso ele diz, quem quiser vir a mim, negue-se a si mesmo, pegue sua cruz e siga. Só que para me seguir, realmente, você tem que perder a sua vida. Quem perder a sua vida, ganhá-la-á. Eu vou lhe dar outra vida. Mas para você ter uma vida com Cristo, você tem que se desprender de fato, você e eu. Estou falando de mim também. Nós temos que nos desprender de fato das coisas do mundo. Tá, você me disse, é muito difícil, por isso que eu estou aqui colocando uma espécie de atenuante, né? Tem coisas do mundo, entre aspas, que são permitidas para você assistir. Você pode assistir um jogo de futebol, você pode assistir um filme que não tenha nada que não desagrade a Deus. E basicamente é disso que estamos falando, de nós ver o que nós fazemos, o que nós consumimos e aquilo que nós deixamos entrar, não somente na nossa casa, sino também na nossa vida, o que tem a ver com Deus e o que não tem a ver com Deus. Basicamente é isso. O que eu deixo entrar na minha casa, na minha vida, na minha mente, que tem a ver com Deus. Porque tudo que não tem a ver com Deus, que eu deixar entrar na minha cabeça, cedo ou tarde vai me fazer mal. E é exatamente isso que aconteceu, por exemplo, com Ezequias. Eu não quero usar muitos textos bíblicos, também não quero me estender muito, que o tempo corre, mas aconteceu isso com Ezequias. 2 Reis, capítulo 20, aqueles que conhecem, Ezequias recebeu a visita do profeta Isaías e disse, bota ordem na tua casa porque vai morrer e não vai viver, bota ordem na tua casa. Só que Ezequias disse assim, mas como que eu vou morrer? Pelos cálculos, Ezequias deveria ter uns 39 anos. Tu vai morrer. Aí Ezequias, a palavra diz que ele virou para a parede, chorou, orou ao Senhor. E quando Isaías ia saindo, na mesma hora o Senhor falou assim, vira, volta e fala para ele que eu escutei a oração dele, que vou acrescentar a ele 15 anos na vida dele. E Ezequias falou, ótimo, beleza, maravilhoso, obrigado Senhor, né? Só que depois a palavra vai dizer nesse mesmo capítulo 20 que vieram os enviados da Babilônia a visitar Ezequias, né? Porque ficaram sabendo que ele estava doente. Aí trouxeram um presente, uma carta do rei da Babilônia para Ezequias. Ezequias ficou tudo mole e fez ele entrar. Esses visitantes da Babilônia entraram na casa de Ezequias e Ezequias mostrou tudo que ele tinha. Os tesouros, as possessões, os lagares, os celeiros, tudo que ele tinha. Aí os babilônicos foram embora. Quando os babilônicos foram embora, veio o profeta Isaías e falou assim, Ezequias, quem eram esses caras que estavam aí? Aí Ezequias falou, são lá da Babilônia. E o que eles viram fazer na sua casa? Eles entraram aqui e Isaías perguntou assim, o que eles sabem da sua casa? Ele disse, eles sabem tudo, eu abri minha casa, mostrei tudo para eles. Aí Isaías vai dizer, por causa disso, a partir de agora, a tua posteridade basicamente vai dar ruim. Foi exatamente isso que aconteceu. E Ezequias, de ser um homem piedoso, um homem de avivamento, na realidade Ezequias, ele não tinha tantos defeitos assim. A única coisa que ele tinha
Por isso que o Senhor queria corrigir somente aquela parte que ele disse: bota ordem na tua casa, né? Porque Ezequias era um homem piedoso, era um homem de avivamento, só que precisava botar ordem na casa dele. E tanto assim que no capítulo 21, que eu não vou ler aqui porque tem menores na sala, você diz a Bíblia, mas o filho dele, Manassés, que foi quem herdou o trono, quando Ezequias morreu, ele tinha 54 anos, né? E assumiu o filho dele com 12 anos. Filho dele com 12 anos, Manassés. Ou seja, por isso que eu falei que mais ou menos por os cálculos, Ezequias teria 39 anos. O filho dele foi totalmente oposto, idólatra. Até o filho dele queimou, para você ter uma ideia. Depois você lê lá a respeito do que pode acontecer quando você deixa entrar coisas estranhas na tua casa. Foi o que aconteceu com Ezequias. Deixou entrar os babilônicos na casa dele, abriu as portas. E isso pode ser uma figura para nós hoje, dizendo: cuidado com quem você se junta, aonde você vai, em que lugar você anda, com que pessoas você se relaciona. Sabe por quê? Porque essas mesmas coisas que acontecem com esses homens da Bíblia pode acontecer também com a nossa vida. Lembra do capítulo 7 de Deuteronômio? Não se juntem com eles, não se juntem com os heteus, nem com os jebuseus, porque eles vão fazer vocês sair do caminho. E a mensagem do povo de Deus nessa noite é isso: você tem que se separar. Basicamente, o que Deus estava falando através de Moisés, no livro de Deuteronômio, principalmente no capítulo 7, é: vocês têm que se separar. Separar não quer dizer que você não vai falar com pessoas. Separar não quer dizer que você não vai evangelizar. Você vai evangelizar, você vai fazer a obra de Deus, mas você vai manter a sua postura de homem e mulher de Deus. Homem e mulher de Deus, quem bota os limites, quem diz o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer, não sou eu, é Deus. Porque senão eu não sou. Se eu quero ser cristão e eu vou fazer o que eu quero, tem uma má notícia. Então a pessoa não é cristã, porque ele é o Senhor, eu sou o servo. E o que o servo faz? O que o Senhor manda. Então é impossível ser cristão e você fazer o que você quer a seu bel prazer. Por isso ele diz: cuida da tua casa, cuida da tua família. Por quê? Porque conforme nós cuidamos da nossa família, é o relacionamento que temos com Deus. Eu não posso ter um relacionamento sadio com Deus se eu não tenho um relacionamento sadio com minha família. Atenção, não estou falando aqui que a família não possa ter alguns atritos, algumas problemas, toda a família tem. Só que quando tem problema, o que nós temos que fazer é trazer, chamar ao único que pode resolver todos os problemas. Tem uma discussão, tem um problema, peraí, calma, para tudo, vamos sentar. Senhor Jesus, vem aqui, vamos orar. Entendeu? Assim que uma família cristã, ela deve se conduzir, deixando que Deus opere na nossa vida. Por quê? É muito bom, a bênção é muito bom, só que nós temos que interagir com o profético. Nós temos que interagir com a profecia. Eu recebo uma profecia que eu vou receber uma bênção, mas eu também tenho que dar um passo. Você não vai ver na Bíblia, em momento algum, a profecia só chegando porque chegou. Sempre tem uma coisa que eu tenho que fazer, mas não é a lei se eu faço, eu recebo um prêmio, não. É porque Deus é um Deus de relacionamento. E para eu ter acesso às bênçãos de Deus, eu tenho que ter uma conduta. Eu não posso ter a bênção de Deus se eu não obedeço aquilo que Deus fala. Então nós temos que ter muito cuidado a respeito do que nós consumimos, com que pessoas falamos, até as coisas que comemos, até, irmão, até o quanto comemos. Isso aqui eu falo para mim. Até enquanto comemos, a gente tem que ter cuidado. Sabe por quê? O que você está deixando entrar na sua casa? Não é sua casa, somente sua casa, sua habitação. O que você está deixando entrar em seu corpo? Isso aqui é do Espírito Santo. O que nós estamos deixando entrar no nosso corpo? Porque o nosso corpo é a habitação do Espírito Santo. E se a gente só dá gordura para comer o Espírito Santo, vai chegar um momento que o coração não vai aguentar.
Entendeu? Então coma até onde você puder comer. Não coma simplesmente porque está gostoso. Porque está errado. Estou falando isso para mim também. Entendeu? Então agora eu quero falar a respeito do que Deus prometeu para aqueles que seguem os mandamentos. Vamos lá, para a gente concluir. Vamos lá em Salmo 128. Eu gosto muito dessa palavra. Salmo 128. Já ficou muito claro a respeito do que nós não podemos fazer. E agora eu quero deixar a igreja com uma palavra que é uma promessa de Deus. Uma palavra que está no Salmo 128. E é para aqueles que seguem os mandamentos de Deus e que seguem a posteridade. Sabe por quê? Ezequias, a posteridade de Ezequias, ela foi quebrada. Porque depois, com os filhos de Manassés, vai acontecer coisas. Aqueles que conhecem a Bíblia sabem do que eu estou falando. Os filhos de Manassés, ou seja, os netos de Ezequias, já tinham sobre ele uma maldição que ia persegui-lo. E, em contraposição, aquele que segue os mandamentos de Deus, ele tem a recompensa de Deus. Aconteceu também uma história mais conhecida ainda com o sacerdote Eli. Os filhos de Eli, eles também levavam uma vida devassa, né? A Bíblia diz lá, primeiro livro de Samuel, capítulo 2, que eles pegavam as gorduras, pegavam a carne, sacrificavam, levavam e eles mesmo comiam e faziam um monte de coisa. E Eli e os filhos dele foram cortados. Por quê? Porque estavam fora daquilo que Deus estava fazendo, querendo que os seus filhos fizessem. Mas para aqueles que seguem os mandamentos de Deus nessa noite, eu trago aqui o Salmo 128, são apenas 6 versículos. E com isso eu quero terminar, para dar lugar aos irmãos encerrar o culto. Diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do teu trabalho das tuas mãos. Feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da casa, e os teus filhos como planta de oliveira ao redor da mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os filhos dos teus filhos, e a paz sobre Israel. Olha a diferença, e aqui está plasmado uma família. Eu gosto de ler a Bíblia e imaginar o que eu estou lendo. Eu estou lendo e estou vendo aqui a família reunida em volta da mesa. Ele acaba de falar aqui que os filhos seriam como planta de oliveira ao redor da mesa. Eu já estou lendo o Salmo, eu já estou vendo a família reunida. Uma casa feliz, uma casa frutífera, onde as coisas prosperam. Por que prosperam? Porque há temor a Deus. Aleluia. E Provérbio fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Sabedoria não é acúmulo de conhecimento. Sabedoria é o que você faz com esse conhecimento. Acúmulo do conhecimento, muitas pessoas têm, mas não sabem o que fazer com isso. Sabedoria é você poder administrar esse conhecimento que Deus te dá para você edificar a sua casa, edificar a sua família. E o princípio é os mandamentos de Deus, o temor ao Senhor, seguir o que Ele manda, fazer o que Ele pede, porque Ele não vai pedir uma coisa que seja mal para nós. Ele quer o bem, como qualquer filho quer o bem. E em quase todas a Bíblia, quando Deus quer se referir ao relacionamento com Ele, dele conosco, Ele apela a figuras familiares. Por exemplo, Isaías 49:15 vai dizer: ainda que uma mãe esqueça de dar, me ajuda aí, igreja, ainda que a mãe esqueça de amamentar o seu filho, ainda assim eu não me esquecerei. Você vê que cada vez que Deus quer mostrar, por exemplo, aí, Deus quer mostrar o amor dele por nós, Ele usa uma figura de família. E eu quero terminar essa mensagem para a glória de Deus, dizendo que Deus preza tanto pela família, porque Deus é família. E Deus é família antes dele criar todas as coisas.
Isso é maravilhoso. Antes de ser criado todo o universo, os céus e a terra e tudo que nela há, a família já é para todo sempre, que é Pai, Filho e Espírito Santo. E com isso eu deixo a igreja em nome de Jesus. Eu agradeço pela oportunidade. O Espírito Santo trouxe para nós hoje essa mensagem, para que nós cuidemos o que consumimos e o que damos para os nossos filhos, porque de acordo com o que nossos filhos receberem, eles vão repetir aquilo, e nós somos responsáveis pelas gerações futuras. Amém? Glória a Deus, louvado seja Deus. Obrigado pela oportunidade.